Mas tem uma para você. A todas as coisas ele devora. Fera, aves, plantas, flora. Aço e ferro são sua comida. E a toda pedra por ele moída. Responde para nós. Sim, dê-me um momento, por favor. Eu lhe dei muito para pensar. Continuando com os princípios comportamentais, desta vez falando acerca do preço da vitória, vamos falar daquele que eu já mencionei algumas vezes anteriormente, o tempo. O tempo é aquele negócio, geralmente para quem não o conhece, quem não dá o devido respeito para ele se apresenta a vida toda para a pessoa como se fosse um inimigo, um empecilho, algo que toma coisas dela. E o tratamento que eu dei para ele anteriormente, nos vídeos passados, foi esse, de que ele é um antagonista, que ele vai te testar, ele vai querer provar seu valor e vai querer tirar coisas de você. E trazendo ele para aquele nosso cenário imaginativo de Dark Realm, ele também é um ser que serve o fracasso, não porque ele goste, mas porque ele não tem um mestre digno, ou um mestre com vocação, ou um mestre à altura para ele servir. E assim como a luta e o risco, o tempo também ele vai entrar para o seu time. Você vai mostrar seu valor, vai entender o tempo, vai respeitar ele e vai conseguir extrair os benefícios do tempo. Pois usando o artifício do tempo, tu consegue extrair coisas, tu consegue ganhar coisas, tu consegue conquistar coisas. Agora, poucas coisas na vida você pode sacanear. O tempo é uma delas. É a mesma coisa com o dinheiro. Ele não leva desaforo para casa. Se você não dá o devido valor para o tempo que você possui, nem para o dinheiro que você possui, você vai se arrebentar uma hora ou outra. Eu não estou falando para você cultuar o tempo como divindade, nem o dinheiro como divindade, mas tu tem que dar a devida importância, tu tem que dar o devido respeito. Se você já traçou seus planos e objetivos, já tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo vai levar, você apurando isso da sua situação atual, tu já tem mais ou menos uma ideia, né? Do espaço, tempo que você vai precisar demandar em cima disso. Então, para diferentes objetivos, diferentes ambições, dependendo do seu ponto de partida, tu sabe que tu vai levar mais tempo ou menos tempo para alcançar. É aí que tá a sacada. O que é você não sacanear o tempo? É você não ficar querendo buscar atalhos em demasia, atalhos tolos, atalhos idiotas. Às vezes pagando um preço de risco muito alto, que pode colocar tudo a perder. E também corre o risco de você não empregar o devido foco no seu objetivo, na sua meta, na sua ambição, crendo que você tem tempo de sobra, tempo suficiente, e aí você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer em determinados tempos, em determinados períodos, que você mesmo pré-estabeleceu no passado. Só que por causa dessa ilusão, até mesmo uma percepção realista que você tem muito tempo pela frente, tu acaba se enganando. Por quê? Porque imprevistos vão acontecer no caminho, sejam eles positivos e negativos. Às vezes você traçou um plano, aí, um objetivo de chegar a X patamar ou de conquistar X coisa na sua vida, alguma coisa que é importante para você que vai trazer um benefício próprio ou até mesmo um benefício externo, aí, ajudar alguém da sua família, pai, mãe, tio, tia, tanto faz. E aí tu planejou lá que, daqui a 15 anos, muito provavelmente se eu continuar nesse ritmo que eu tô, nessa batida que eu tô, eu chego lá. Beleza. Porém, durante o caminho pode acontecer coisas negativas que vão fazer você desviar desse seu caminho. Tu não vai conseguir seguir uma linha reta. Muito dificilmente tu vai conseguir seguir uma linha reta. Tu vai ter que fazer desvios no caminho para conseguir se manter no curso do objetivo. E às vezes esses desvios, eles alongam mais o período de conquista. Então algo que você planejou em 15 anos, tu vai conseguir conquistar em 17, em 18.
O contrário também é verdadeiro, pode vir surpresas positivas. Esse mesmo algo que você planejou em 15, com alguns desvios que você faz, você pode chegar a alcançá-lo com 10, 7 anos. E uma coisa eu falo pra você, cara. Conquista real, verdadeira e permanente é aquela que é trabalhada e testada pelo tempo. Quer um exemplo? Vamos supor que seu problema hoje seja dinheiro. Vamos supor aí que tu precisa de 20, 30 mil para sanar aí alguma dívida, alguma dificuldade que você tenha. Tu pode olhar aí em meio de conhecido, tá? Isso daqui não é nenhuma surpresa que eu vou falar. Às vezes o cara ele precisa de um negócio, só que ele não trabalhou para conquistar aquilo. Então ele não tem nem o devido respeito por aquilo, às vezes, tá entendendo? E aí o negócio vem e cai no colo dele, de graça. Seja, sei lá, alguma herança, alguém arrecadou, fez aquela famosa vaquinha para ajudar o cara ganhou aí num jogo de loteria da vida, nesse joguinho menor, que seja. O recurso cai no colo do cara, às vezes ele consegue resolver aquele problema que ele tinha mesmo, de fato, e aí só que você vê, passa uma semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, o cara entra de novo num problema semelhante. Ora bolas. Por que raios isso acontece, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam milionárias, ganham dinheiro em demasia da noite pro dia, e depois voltam pro estado que elas estavam em poucos meses, às vezes em poucas semanas. Pior, às vezes voltam para um estado pior ainda do que elas estavam antes. Para mim, existem vários motivos que estão envolvidos nessa situação da pessoa incorrer nesse exemplo. O que eu vou abordar aqui é a questão do tempo. Ela não dedicou tempo para se preparar para essa conquista. Não dedicou tempo o suficiente para, entre aspas, merecer esse benefício. É como você pegar uma pessoa despreparada e entregar poderes a ela, imbuir ela de poderes, tipo um super-herói mesmo. Imagina qual que é a chance de dar ruim dessa pessoa usar esses poderes apenas para benefício próprio e prejudicar um monte de gente ao redor. Às vezes até se autodestruindo. Então esse tempo que você vai dedicar, que vai fluir por você durante o seu trajeto até seu objetivo, ele é essencial, ele é importante para moldar você como pessoa, até mesmo o seu caráter, para você se preparar para receber o fardo da vitória na sua mão. É legal, né? É maneiro às vezes você vê uma pessoa que tem alguma coisa, conquistou algo, e aí tu fala, foi fácil, né? Metido, não sei o que e tal. E aí quando você senta com a pessoa, conversa com a pessoa e ela fala o preço que ela pagou para conquistar aquilo, pior, quando ela fala o tempo que ela demandou para conquistar aquilo, o pessoal torce o nariz. É como se o cara ele tirasse a camiseta e mostrasse a cicatriz do preço que foi pago para conquistar. Então não se engane, cara, você vai ter que dedicar tempo para conquistar coisas na sua vida, para conquistar objetivos na sua vida. Dependendo dos seus objetivos, das suas ambições, eles vão demandar muito mais tempo. E o tempo que você dedica, ele vai te moldar, vai te forjar, de modo a que você consiga suportar essa vitória quando ela vir nos seus ombros, cair no seu braço. Por que tudo isso? Tu vai ter que usar seu tempo para estudar muitas vezes, para se preparar para essa vitória, para adquirir conhecimento de você ter possibilidade de conseguir chegar até ela. Às vezes você não tem nem conhecimento necessário para alcançá-la. Então você vai ter que dedicar bastante tempo para estudar, para se aperfeiçoar intelectualmente, mentalmente. Muitas vezes tu vai ter que dedicar tempo também para treinar seu corpo, seu físico. Tu ser um cara aí que vai ter uma resistência às vezes acima da média, uma força às vezes que o pessoal não consegue entender de onde vem. Isso é a parte mais doce. Tem um lado mais cruelzinho, você vai ter que desenvolver seu corpo para aguentar dor, pancada. Essa parte eu vou falar estritamente quando chegar o sofrimento, que é um outro preço também que você vai pagar. Eu vou destrinchar essa parte. Mas tu vai ter que aguentar muita pancada, cara. Muita pancada física mesmo. É cansaço, exaustão. É você sentir sua carcaça toda moída e você ainda assim ter que se levantar e seguir em frente. E você também se dedicar tempo para se aperfeiçoar em algumas atividades, seja na sua profissão que você desempenha. De nada vale você ficar lá num cargo inicial ali de auxiliar, às vezes um vendedor ali de loja, caixa, e ficar reclamando do seu salário a vida inteira, sendo que às vezes você tem brecha para conseguir cargos maiores, só que exige uma
aperfeiçoação, um aperfeiçoamento. Então você vai ter que dedicar tempo para se aprimorar, seja estudando para você entender como que é o outro cargo que você está pleiteando e se preparar para ele de fato. Ou até mesmo na hora que você quer mudar de profissão, dificilmente tu vai conseguir entrar num lugar, existe sim, mas dificilmente você consegue entrar num lugar onde o pessoal te pega do zero sem saber nada e tem a disposição de te ensinar ali do zero como que faz a função, como se você estivesse fazendo um curso mesmo, mas só que trabalhando, deixando o maquinário na sua mão, deixando o material na sua mão. Então às vezes você vai optar ali por um curso técnico, você vai ter que dedicar um tempo ali de 1 ano e meio estudando, passando um sanhaço muitas vezes. E aí entra aquela questão, tu vai ter que escolher com o que você vai dedicar seu tempo. Quando você é jovem, tem aquela visão que você tem muito tempo de sobra, né? Realmente, tu tem uma gama de intervalos de tempo de sobra gigantesca. Porém, à medida que você vai envelhecendo, se você não percebeu isso ainda, à medida que o tempo passa, parece que ele vai adquirindo aceleração e os dias, as horas, os meses, eles passam muito mais rápido. Não é à toa que o pessoal mais velho tem essa percepção, que depois que você passa de certa idade, parece que é um piscar de olhos, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos a mais. Então respeite os tempos, as fases da sua vida, para fazer aquilo que realmente importam, realmente cabem nesses tempos. E caso você tenha deixado passar o tempo propício para fazer alguma coisa, tu não perdeu o jogo. Tu vai fazer o que você devia ter feito lá no passado, só que vai ter ciência que pode ser um pouquinho mais difícil. Tá entendendo? Pode ser bem mais difícil. Não quer dizer que é impossível. Eu já passei por uma situação dessa na minha vida. Me falaram que era impossível fazer algo, que era impossível conquistar tal coisa. E aí posteriormente eu me deparei com uma frase. Não sabendo que era impossível, foram lá e fizeram. Eu vou retornar um pouco no passado da minha vida para falar um período que eu passei que foi de extremo valor para mim, para me moldar como homem e fazer eu acreditar que era possível eu conquistar algumas coisas, independente do que as pessoas estavam falando, da opinião que elas tinham acerca de mim, das expectativas que elas tinham acerca de mim. Eu tive a oportunidade de servir o exército brasileiro pelo aquele serviço militar obrigatório de tiro de guerra. Eu fui voluntário. E eu queria me provar algo pra mim. Eu não queria provar pros outros. Eu queria provar algo pra mim mesmo. Que eu era capaz. Capaz do quê? De vencer qualquer oponente, adversário, fisicamente ou intelectualmente, independente da altura, do peso e da idade dele. Caramba, Broken Steel, que egoísta, que coisa besta. Cara, pra mim tinha um valor extremamente pesado na época. Tem pra mim até hoje, porque eu uso isso como exemplo. Então vamos lá. Eu entrei. Eu pesava 45 quilos na época e tinha altura ali de 1,68, 1,69. Para você ter ideia, lá a gente dividia entre pelotões, Alfa, Bravo, Delta e Charlie, se eu não me engano. Eram 100 rapazes contando comigo e esses pelotões tinham cerca de 33, por aí mais ou menos. Eu fazia parte de um dos pelotões, eu era o último. Porque ele era organizado em altura. Eu era um dos mais baixos ali da unidade. E um dos mais leves também. E assim que eu entrei, eu vi que tinha um teste físico, perto do final da formatura, e também um teste intelectual. E aí eu falei pra mim mesmo, eu vou me esforçar porque eu quero provar pra mim mesmo que eu consigo. Que eu consigo vencer esses caras aqui de 1,90 pesando 100 kg. Eu consigo vencer esse Shed aqui. E aí beleza. Eu usei o tempo a meu favor, eu tinha alguns meses para treinar, então praticamente todo dia eu treinava. O teste físico final era composto por flexão, abdominais, barra fixa e corrida, então eu treinava isso. Infelizmente, por soberba, eu não treinei minha corrida, eu achava que eu estava safo, porque eu era acostumado a andar, a correr, eu pensei que eu estava tranquilo, eu ia vencer de lavada de todo mundo, então não trabalhei isso. Agora flexão abdominal e barra fixa eu trabalhei com afinco. E no mesmo período eu trabalhava o meu intelectual também. E aí durante o ano a gente fazia nossas atividades e ficava aquele hype. Quem vai vencer a competição física, a competição intelectual,
a competição de tiro. Eu tô falando competição, mas era uma avaliação. E aí beleza, eu treinava todo dia. Até que chegou o período das competições. Foram divididos em 2 dias. O primeiro dia a gente fez a corrida e depois fez os abdominais. Na corrida, se eu não me engano, eu fiquei num top 4 ou, ou foi o sexto. Eu não me lembro exatamente qual foi a posição. Pra mim foi deprimente porque eu não treinei ela e quando eu cheguei lá na hora de executar eu senti enjoo, náuseas, quase vomitei durante o caminho. E um dos caras que eu julgava um dos piores, ele estava muito mais preparado do que eu, muito mais condicionado do que eu e levou o primeiro lugar. Tinha que correr, se eu não me engano, 2,5 km em 12 minutos, alguma coisa assim. Não me lembro direito exatamente. E aí depois tu saía exaurido da corrida e ia fazer o abdominal. E aí no abdominal eu consegui levar. Consegui levar com quantos? 700 e poucos abdominais, aquele abdominal de marinheiro, se eu não me engano. Eu acho que todos, sem exceção, que fizeram de 150 ou mais abdominais, ficaram aqui com cóccix ralado, comida em carne viva. Então imagina o meu como que ficou. Eu fui tão longe porque tinha um cara que era meio que rivalzinho meu, que ele queria também conquistar o prêmio. E a gente tava ali, pau a pau. Ele tava alguns números na minha frente. E aí teve um momento que ele desistiu e aí quando ele parou eu falei, só tem que alcançar o número que ele bateu ali. E aí eu fui 700 e pouquinho. Depois no outro dia a gente teve que fazer a flexão de braço e a barra fixa. Flexão de braço, como tava todo mundo moído, o padrão, o grau desceu de números, né? Quando o pessoalzinho tava bom, tranquilinho, o pessoal fazia mais de 80. Eu mesmo, o máximo que eu já fiz de uma vez só foi uma 115, quase 120. Tô falando flexãozinha padrão. Quem sabe como que é o meio militar, eles não aceitam coisa torta, coisa pela metade, é flexãozinha padrão mesmo. É tu encostar o peitoral no chão e subir tudo o tronco. E aí nesse dia da flexão eu levei também com uma 65, eu acho, se eu não me engano. Foi por aí. E na barra fixa eu perdi. O cara que fez mais, ele fez acho que foi 18 e eu consegui fazer só 16. A 16ª ainda foi uma bem torta, bem questionável. Resumindo, no fim, quando somou os pontos, eu era o destaque de aptidão física da unidade. Dentre todos os 100, todas as 100 pessoas ali, eu fui o que se saiu melhor, na média. Tu tem noção que é isso? O valor que isso tem? Pra mim tem um valor imenso. Na época teve um valor imenso, até hoje tem um valor imenso. Apesar de todas as expectativas, de todas as desvantagens, eu consegui conquistar essa vitória pra mim. Cara, era até engraçado quando você pegava o pessoal top ali, top 5, os caras eram uns trogloditas, pô. Eram uns caras de 1,80 pra cima. O braço dos caras era mais grosso do que minha perna, pra você ter uma ideia. Se fosse um teste estritamente de força, provavelmente não ia ter chance nenhuma, porque em questão de força nem se comparava. Agora, em resistência, a quem tem um corpo adaptado, a carcaça adaptada para resistir, aí eu levei a melhor, aí eu me preparei. E o pessoal ali do top 10, top 5 se dedicaram totalmente a tentar vencer também. Todos estavam querendo vencer. E aí nos outros testes, o intelectual e o de tiro, eu não consegui vencer, mas eu me saí bem, fiquei entre o top 5 nos dois. Então assim, cara, apesar das expectativas, minha mãe, parente, amigo falavam: ah, você vai lá pra ser bucha de canhão, nunca que você vai conseguir alguma coisa lá, o pessoal vai te zoar. Eu ganhei o respeito de todo mundo lá. Só que mais importante do que ter o respeito dos outros é ter o respeito a si próprio. Saber que você pode, saber que você é capaz. Saber que se você usar o tempo com inteligência, tu vai conseguir tirar coisas, extrair coisas, ter benefícios pelo intermédio de tempo, através do tempo. Se desde o início eu não tivesse começado a treinar e me preparar para esse objetivo que eu tinha almejado, muito provavelmente eu não iria alcançar. Porque mesmo eu dando o meu melhor, mesmo eu ter me preparado já há vários meses, os caras chegavam muito perto de mim. Eram os caras que a gente poderia falar, entre aspas, que tinham talento, que eram os gênios. Então se você não é talentoso, se você não é um gênio, o artifício que você vai ter para vencer, alcançar objetivos, é a dedicação e o tempo. Use o tempo a seu favor. Tu não precisa ser o máquina que vai
fazer métrica do seu tempo todo dia, deixar aquele negócio tabelado, todo engessado, todo calculado ali nos milímetrozinhos, nos segundozinhos de o que você vai fazer, por quanto você vai fazer e quando você vai fazer. Mas tem assim alguns planos estruturais para você não ficar de bobeira, perder muito tempo com coisa à toa, coisa que não vai agregar nada para você. E falando de dinheiro, de objetivos que requerem um acúmulo financeiro, o tempo ele tem tudo a ver. Não coloque os carros na frente dos bois, é assim que diz o ditado. Não fica querendo comer tempo de onde não tem como comer, não fica querendo arranjar atalho de onde não tem atalho. Eu vou usar a palavra enriquecer aqui, mas entre aspas, né? Quando você começa a enriquecer e entende o processo de enriquecimento, você percebe que ele é um processo que é feito de maneira lenta, gradual, porque isso exige preparo, exige habilidade e conhecimento, para que quando chegue lá na frente você tenha conquistado de fato aquilo que você queria, você dê o devido respeito para aquilo e saiba controlar aquilo, para que aquilo não caia na sua mão e escorra pelos seus dedos e caia no chão, e aí tu perca tudo. Essa experiência que eu tive no passado serviu para provar para mim mesmo que eu era capaz. Mesmo quando todo mundo fala que tu não é, tu pode ser capaz sim. Não quer dizer que eu sou capaz de tudo, que eu posso tudo, mas que sim, mesmo que todo mundo esteja contra você, mesmo que esteja ao contrário das expectativas de todo mundo, tu pode fazer sim. Às vezes tu pode cometer o erro de falar os seus objetivos, seus planos para algum amigo, familiar, e a pessoa pode gargalhar da sua cara, falar que você não é capaz, que é impossível, que outros tentaram e não fizeram. Só que isso quer dizer que você não vai conseguir? Isso quer dizer que você não vai fazer? Isso quer dizer que você não vai nem tentar? Às vezes essa pessoa que fala pra você que não dá, ela nem tentou. Ela ouviu outra pessoa que também não tentou. Dê a devida importância e o respeito com o tempo. Se você ignora ele, desrespeita ele, ele vai ser implacável com você. Ele vai te esmagar, vai te maltratar se você não der a devida importância. A principal ferramenta para quem quer enriquecer, entre aspas, quer alcançar objetivos e alcançar algumas ambições na vida, é o conceito de juros compostos. E os juros compostos ele precisa de tempo para se desenvolver. Ele precisa de tempo para ganhar força. E esse tempo não é curto não, ele é médio, longo prazo. É um tempo ali de 5, 7, 10, 12, 15, até 20 anos, dependendo do que você quer para sua vida. Esse é um dos preços da vitória. É a dedicação de tempo, gastar tempo. Tá disposto a fazer isso? Eu digo por experiência própria que vale a pena. O tempo te molda, te constrói, te edifica, te fortalece, te ensina e te enobrece. Para finalizar, eu vou fechar com uma frase do Friedrich Nietzsche novamente. Ela diz o seguinte: nenhum vencedor acredita no acaso. É aquela mesma ideia que o pessoal fala, foi sorte. Eu acredito naquela ideia que a sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. E que preparo é esse? É o tempo que a pessoa se dedicou lá atrás, se aperfeiçoando, se preparando de fato, para quando vier essa oportunidade ela não deixar passar pelas mãos dela. Tá disposto a gastar tempo, investir tempo na sua vitória, na sua liberdade?